Tudo que vem do nosso Deus é bom, tá bem, pessoal? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Pode um cristão perder a salvação? Nós estamos falando sobre Jesus, as suas obras magníficas, maravilhosas, que ele operou. Na sexta-feira passada nós falamos sobre a obra-prima maravilhosíssima que o nosso Deus, na pessoa de Jesus, realizou em nossas vidas, que foi a salvação das nossas almas. Para que nós relembremos um pouco do que nós dissemos na vez passada, quando a pessoa ela se entrega a Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, o Salvador, consiste em a pessoa se arrepender, voltar, converter-se, voltar-se para Deus. Nós falamos sobre isso, sobre a reconciliação que nós fazemos com o Pai através de Jesus Cristo. E no capítulo 5, versículo 24 do Evangelho segundo escreveu São João, o nosso Senhor ele diz assim: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entendemos pelas Escrituras que a partir do momento que a pessoa se entrega a Jesus Cristo, ela recebe no ato da sua fé, da sua confissão, da sua conversão, do seu arrependimento, ela recebe a salvação da alma. A pergunta é: pode o cristão perder a salvação? Existe no meio dos cristãos um dogma de Calvino, que foi um dos reformadores do protestantismo. E o Calvino, ele elaborou um dogma onde diz o seguinte, que uma vez salvo, salvo para sempre. Existem algumas denominações evangélicas que acreditam piamente neste dogma elaborado por Calvino, que foi um dos reformadores após Martinho Lutero. E a igreja que mais se destaca no meio dos protestantes com essa crença de uma vez salvo, salvo para sempre, é a igreja presbiteriana. O que a Bíblia diz sobre predestinação? Os predestinacionistas, ou seja, aqueles que acreditam na predestinação, eles se baseiam nos capítulos 8, lá da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos passar a ler. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Diz assim: os que eles distinguiu, escolheu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre a multidão dos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Aqueles que acreditam na predestinação, também eles citam o Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: no seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, para realizá-los na plenitude dos tempos. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um só ato deliberado de sua vontade. Os que acreditam na predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, citam Romanos capítulo 8, 29 e 30, e muito especialmente a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 5 a 11.
O nosso Senhor, no capítulo 24 de Mateus, versículo 22, ele disse para os seus discípulos, vamos ler aqui. Ele disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então você nota aqui, pelo que nós lemos, a palavra predestinação entra no capítulo 8, 29 e 30 de Romanos, carta de Paulo aos Efésios 1 e 5. No capítulo 24 e 22 de Mateus, nós podemos observar que Jesus fala em escolhidos. Então, as pessoas que acreditam numa vez salvo para sempre, ele acredita assim, que a pessoa que a partir do momento que recebeu Jesus, ela será salva para sempre, mesmo que ela se desvie. Mas, segundo as Escrituras, podemos ver o seguinte, o nosso Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por esse versículo que nós vimos aí, dito por nosso Senhor, já derruba o dogma da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Só nesta palavra que o nosso Senhor falou aí. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, perseverar em quê? Na fé do plano, na fé daquilo que Deus preparou. Agora, como entender? Como entender a palavra que está escrito lá em Romanos 8 e Efésios capítulo 1, que fala que Deus predestinou? Para nós entendermos dentro da hermenêutica sagrada, nós temos que admitir a pré-existência eterna do Todo-Poderoso, admitir também os atributos ativos de Deus, que é onipotência, onisciência, onipresença. Conciliado com a onisciência de Deus, na presciência de Deus, nós éramos escolhidos. Nós quem? Nós, Igreja de Jesus, que haveríamos de receber o plano de salvação em Cristo. O nosso Senhor teve um momento que ele falou sobre o rebanho que haveria de chegar-se ao grande rebanho. Ele falou sobre isso. Nós não estamos citando aqui os versículos daquilo que estamos dizendo, porque aí iríamos ficar aqui citando muitos versículos, então nós estamos falando dentro das Escrituras Sagradas o que nós queremos transmitir para você. Quando Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, fala que alguns foram predestinados, escolhidos, eleitos, na presciência de Deus. Porque nós não podemos acreditar na predestinação, porque aí iria ferir aquilo que Deus nos capacitou de livre-arbítrio, que é o juiz moral do homem, né? O livre-arbítrio, a livre e espontânea vontade de escolher entre o bem e o mal. Então, nós é que escolhemos, nós que cremos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, vamos ver aqui sobre o livre-arbítrio. No capítulo 4 e 29 de Deuteronômio. Vamos observar aqui, para entendermos a iniciativa nossa diante de Deus. Diz assim no capítulo 4, versículo 29 de Deuteronômio. Então, procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contando que o busque de todo o seu coração e de toda a tua alma. Vou repetir isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo. Então procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contando que o busque de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, quando Deus, na presciência eterna dele, viu de antemão no passado, viu que nós haveríamos de buscá-lo e de recebê-lo, entendeu? Então, nós fomos escolhidos na presciência de Deus, para sermos filhos da salvação. A pergunta, pode o cristão perder a salvação?
A resposta concreta está no capítulo 18 do livro de Ezequiel. A epígrafe deste capítulo tem por título Responsabilidade Individual. Vamos ler aqui, versículo 20, 24. Capítulo 18, 20, e diz assim: é o pecador que deve perecer? Nem o filho responderá pelas faltas do pai, e nem o pai pelas faltas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça, e ao mal a sua malícia. Você entendeu? Em outra versão da Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo e não há de perecer. É aquela situação, né? A pessoa, como baseado lá no capítulo que nós lemos, 4 e 29 de Deuteronômio, a pessoa procurou o pai, filho pródigo, se encontrou com o pai através de Jesus Cristo. Então está enquadrado aqui. Entendeu? É ao justo que imputará a sua justiça. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a sua justiça, então ele deverá de certo e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas, ele há de viver por causa da justiça que praticou. Então, note bem, os pecados anteriores, a partir do momento da reconciliação com o Pai, não é lembrado. E a justiça que ele pratica, porque como é a nossa justiça diante de Deus? Será que nós seríamos capazes de apresentar justiça? Não. Isaías diz que as nossas justiças são como trapo de imundícias. Mas o capítulo 1, versículo 18 de Isaías diz: arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornará como a branca lã. A partir do momento que a pessoa recebe o plano maravilhoso de Deus na pessoa de Jesus, aqueles pecados anteriores não são mais lembrados, são apagados, são perdoados, como nós falamos na sexta-feira passada. Vamos prosseguir aqui o capítulo 18 do livro de Ezequiel. Terei eu prazer com a morte do malvado? Diz o Senhor. Não desejo eu, antes que ele se arrependa e volte a praticar a justiça. Aí que vem a resposta. A resposta: pode o cristão perder a salvação? A resposta está aqui, no capítulo 18, versículo 24 do livro de Ezequiel. Vamos lá. Se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal, a imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos seus atos bons que houver praticado. E em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido, deverá morrer. Então a resposta está aqui. Qual é a resposta? Assim como a pessoa que no passado praticou a rebelião contra Deus, se arrependeu, voltou-se para Jesus, então aquela rebelião, aquelas iniquidades são apagadas, são abonadas. E a justiça dele, ou seja, a fé dele em Jesus, porque a justiça de Deus em nós é Jesus Cristo, pessoal. Paulo explica isso muito bem lá em Romanos. A justiça de Deus, né? A santidade de Deus em ação. Quando a pessoa ela está com Deus, o nosso Senhor, e abandona o Senhor, então aquele ato de justiça que ele praticou, como está dizendo aqui no livro de Ezequiel, não é levado em conta, mas sim aquela rebelião que ele voltou. Aí para falar nisso aí é uma vigília, né? É uma vigília uma noite toda.
Só essa parte que eu citei agora. Então, a resposta, a predestinação, pessoal, ela é mal interpretada pelos exegetas da Bíblia, pelos hermenêuticos. Eles fazem uma má interpretação. Quando fala em predestinação na Bíblia, no capítulo 8, lá de Romanos e Efésios, capítulo 1, está falando da eleição que Deus fez de nós na sua presciência eterna, de que eles tinham e têm a consciência de tudo. Deus conhece tudo e ele tinha na sua consciência de que nós haveríamos de recebê-lo como o nosso Salvador. Por isso que na presciência de Deus fomos escolhidos para sermos filhos dele. É isso que está dizendo a Bíblia, e não aqueles que afirmam o dogma de Calvino, que uma vez salvo, salvo para sempre. A capítulo 18 de Ezequiel, o versículo chave que derruba esse dogma é o versículo 24. Se um justo abandonar sua justiça e praticar o mal e imitar as suas abominações cometidas pelo ímpio, viverá ele? A pergunta. Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado. E em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido, deverá morrer. Esse morrer aí é morte espiritual, separação de Deus. É um negócio sério, pessoal. Então, saia, se você recebeu essa orientação, saia disso aí. Isso aí é antibíblico. Segundo a Bíblia, a pessoa tem que permanecer até o fim. Ela só vai ser salva se ela permanecer até o fim. Se fosse assim, seria tão fácil, né? Todo mundo no mundo inteiro aceitaria Jesus. E depois iria praticar idolatria, feitiçaria, e colocar o nome da pessoa lá nas cruzes dos infernos. Entendeu? Ia praticar injustiça. Eu já aceitei, há 30 anos atrás eu aceitei Jesus. Agora eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço mal, mas eu estou salvo para sempre. Não, senhor, não, senhora. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa salvação que Jesus nos deu vai depender de cada dia da nossa vida permanecermos ligados com Ele. Assim seja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre a morte de Jesus. Existem crenças de que Jesus não morreu. Você sabia que tem pessoas no mundo que acreditam que Jesus não morreu? Eu quero dizer, por exemplo, os espíritas. A doutrina espírita ensina que Jesus não morreu. Ele não morre. Mas por que a Bíblia diz que Jesus morreu no pretérito do verbo? Quais as evidências na Bíblia, nas Escrituras, que podemos encontrar para crermos de uma forma definitiva de que realmente Jesus morreu, como está escrito na Bíblia? Esse mistério da morte do Senhor, nós falaremos na próxima sexta-feira, em nome de Jesus, falando sobre o nosso Salvador. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé. Sou o Bispo Afonso Querubim. Tenho imensa satisfação de poder falar com você de qualquer parte do Brasil, né? Você que nos acompanha através do Google, através do YouTube, Facebook, Twitter, né? Você pode escrever para nós, tá bem? missãoyahvé@gmail.com, tá? E você que nos acompanha no YouTube, você pode nos ajudar a divulgar os vídeos. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você tem que se inscrever no canal. Como se inscrever? É só você clicar nessa parte vermelha que está aqui debaixo do vídeo, tá aí? Tá vendo aí? Você clica nessa parte, automaticamente você estará inscrito, tá? E você, para contribuir para que o nosso vídeo seja transmitido pela rede da web, tá? O máximo possível, é só você clicar nessa mãozinha. Colabore conosco para que nós tenhamos a alegria dessa palavra de Deus ser transmitida para outras pessoas. Só você clicar nessa mãozinha assim e automaticamente o vídeo será comunicado a outras pessoas e as outras pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra de Deus.
Deus.